E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil, ou povos pré-cabralinos. A ocupação mais antiga do Brasil é a população sambaqueira. Eram pessoas que viviam próximos ao mar, aos rios e aos lagos. Isso porque a dieta deles era formada por animais de ambiente aquático, como por exemplo conchas e peixes. E eles construíam montes artificiais que no caso eram os sambaquis. Eles consumiam o interior da concha e jogavam essas conchas de forma sistemática, formando esses montes artificiais. Esses sambaquis eram como se fosse a casa deles. Eles faziam tudo nesses sambaquis, inclusive enterrar os seus mortos. Depois do período do sambaquis surgiram diversos grupos indígenas no Brasil. Nós temos diversos grupos indígenas, portanto diversas etnias e diversas línguas, mas a maioria das línguas variam de dois principais troncos linguísticos, o macro-G e o tupi, mas também existem algumas línguas que não se enquadram nesses grupos linguísticos. Um exemplo de macro-G são os caingangue, ou coroados, porque eles tinham um corte de cabelo muito parecido com o corte dos franciscanos, e se assemelhava a uma coroa, por isso coroados, mas é evidente que é um nome dado pelo europeu, então os caingangue jamais gostaram desse título. É muito comum entre os homens nativos o uso de tembetá, que é uma peça que vai no lábio inferior. Ela simboliza a ligação do homem com Deus. Os caingangue caçavam com a ajuda de cachorros, mas a caça não era dividida com os cachorros, para que eles não ficassem preguiçosos, segundo eles. Todos os dias, ao cantar do galo, todos se lavavam e se sentavam na cabana principal ao redor do fogo, para escutar as instruções do líder, o cacique. O interessante é que eles faziam visitas às cabanas alheias e não falavam nada com o dono da cabana. Eles ficavam esperando receber o alimento. Somente após receber o alimento é que eles começavam a conversar com o dono da cabana. Os melhores caçadores e guerreiros eram chamados de tremane, e por isso eles tinham o direito de ter várias esposas. Agora, um exemplo de tupi são os tupinambás, que se envolviam em guerra por diversos motivos: vingança, disputa territorial e pilhagem. Mas a principal característica dos tupinambás era a antropofagia. Antropo significa homem e fagia significa comer. Eles acreditavam que ao comer os inimigos, eles absorviam as forças vitais deles. Nós sabemos disso porque um europeu chamado Hans Staden foi capturado pelos tupinambás. Ele utilizou a inteligência para escapar, e ele descreveu em seu livro tudo o que acontecia entre os tupinambás.